Boa hora do dia, espectadores. Vocês estão no canal Histórias do Arthur. Desejo uma boa audição. Ele tinha tudo: o respeito dos colegas, a mulher que amava e a carreira do melhor cirurgião da região. Num instante, tornou-se ninguém, um presidiário com o estigma de assassino, traído por aquela que amava mais do que a própria vida. Ao sair da prisão, comprou as chaves de uma casa a uma estranha cigana com o último dinheiro que tinha e uma passagem sem volta para uma aldeia isolada e moribunda, para desaparecer para sempre. Mas o destino decidiu de outra forma. Em vez de paz, encontrou lá uma luta pelas vidas de crianças alheias e pela sua própria alma. Olá, queridos amigos, estão no canal Histórias e Destinos. Antes de continuarmos, escrevam de onde nos estão a ver e verifiquem se já seguem o nosso canal. Boa escuta. O pesado estalo metálico às suas costas soou como um tiro. Rodrigo não se estremeceu. Em 3 anos numa prisão de regime comum, aprendera a não reagir a sons bruscos. O corpo, coberto por uma barata jaqueta chinesa distribuída pela administração antes da saída, sabia: não se pode sobressaltar. Sobressaltar-te significa que és culpado ou que tens medo. E Rodrigo Vitor Carneiro, ex-chefe do Serviço de Cirurgia Torácica, já não tinha nada a temer. Estava diante do portão cinzento, franzindo os olhos sob o pálido sol de outubro de 2015. O vento atirou-lhe um punhado de poeira seca misturada com neve fina. Liberdade. Palavra estranha. No sabor, revelou-se insípida como uma sopa fria de prisão e fria como o azulejo de uma morgue. No bolso das calças de ganga, que pendiam nele como um saco, emagrecera 12 quilos, havia um passaporte, uma declaração de libertação e uma magra carteira com notas amarrotadas. Os ganhos pelo trabalho no posto médico, onde, em segredo, violando as regras, ele suturava, reduzia e tratava aqueles por quem os médicos titulares não se importavam. Rodrigo deu o primeiro passo. Os pés, com os sapatos do Estado, pisavam o asfalto com hesitação, como o convés de um navio em tempestade. Para onde ir? Esta pergunta, afiada como um bisturi, abriu o abscesso da memória que ele cuidadosamente evitara nos últimos meses. A memória apresentou-lhe uma imagem de 2 anos atrás. A sala do tribunal, a jaula. O juiz, uma mulher corpulenta com o rosto inchado. Problemas renais evidentes, constatou ele então, automaticamente. Lendo a sentença em voz baixa. Artigo 119. Homicídio por negligência. 3 anos. Rodrigo não olhava para o juiz. Olhava para a terceira fila, onde estava sentado o sobrinho do diretor clínico, o jovem interno Gonçalo. O mesmo Gonçalo que, com mãos a tremer, rasgara a aorta de um paciente durante uma operação de rotina e que depois ficara pálido na sala dos médicos enquanto o tio, diretor do hospital, destruía o protocolo da operação e escrevia um novo. Rodrigo, percebe, o miúdo está a começar a vida, sussurrava o diretor, olhando para a parede. E tu tens experiência, autoridade, pena suspensa no máximo. Arranja o melhor advogado, dou-te dinheiro, um apartamento novo. Rodrigo ficara em silêncio. Estava em choque com o cinismo, com a facilidade com que ele, o melhor cirurgião da região, fora deitado fora como material descartável. Ele não assumiu a culpa, ela foi-lhe imposta. As assinaturas nas fichas médicas foram falsificadas com mestria, mas havia uma memória ainda mais aterradora. Não o julgamento, mas aquele dia, 6 meses antes, quando receberam uma carta do notário. Margarida, a sua Margarida, a mulher com quem vivera 5 anos. Não tinham filhos, mas havia conforto, jantares a 2, planos para férias em Itália. O apartamento, um espaçoso T3 no centro, fora comprado com o seu dinheiro. A herança da avó, mais as poupanças de 20 anos de cirurgias. Mas ficara registrado em nome dela. Rodrigo, para que toda essa burocracia das cotas partes? Somos família, eu amo-te, dizia ela, passando os dedos finos pelo seu cabelo. Oficialmente não eram casados. A carta do notário era seca. O apartamento fora vendido. Margarida fizera-o sair por via judicial, como alguém que perdera o direito de uso, e depois, como lhe contara gente de bem em cartas enviadas de fora, partira com o novo marido, dono de uma cadeia de oficinas de automóveis, para o Algarve. 5 anos de vida, amor e confiança foram vendidos, convertidos em dinheiro,
e levados embora. Rodrigo parou numa paragem de autocarro. Os carros passavam a toda a velocidade, sujos, salpicados de lama de outono. Lá dentro, as pessoas apressavam-se para casa, para o jantar, para o calor. Ele não tinha nem casa, nem jantar. Apenas a declaração de liberdade condicional e o estigma de assassino, com o qual a entrada na medicina estava vedada para sempre. À estação, disse ele rouca ao motorista do minibus, estendendo o troco. A voz soava estranha. Na prisão, ficava mais calado. A estação recebeu-o com um burburinho, cheiro a rissóis fritos, escape de gasóleo e corpos sujos. Era o cheiro de uma vida em trânsito, onde ninguém precisa de ninguém. Rodrigo sentou-se num banco de madeira duro na sala de espera, pondo a mala entre os pés. E agora? Dormir na estação? Procurar um albergue? Trabalhar como carregador? As mãos que conseguiam suturar um vaso do tamanho de um fio de cabelo humano comprimiam-se agora em punhos de impotência. Sentia como dentro dele crescia um buraco negro. Ia absorvendo os últimos restos de vontade. Não havia sentido em lutar. Tinha 44 anos. Não tinha nada. Tens o coração pesado, rapaz. A voz era rouca como uma dobradiça por engraxar. Rodrigo levantou a cabeça. Diante dele estava uma velha. Não aquela cigana vistosa do cinema que sacode as saias e tintina com colares. Esta estava vestida com um casaco informe de corte masculino. Por cima, um lenho de penas, cinzento com o tempo. O rosto, uma maçã assada, uma rede de rugas que engolira os pequenos olhos negros carvão. Dinheiro não dou, cortou Rodrigo, virando-se. Eu próprio não tenho para comer. Eu também não peço. A velha não foi embora. Sentou-se ao lado sem cerimônia, trazendo com ela um misto de tabaco e ervas secas. Eu vendo. Rodrigo esboçou um sorriso. O sorriso saiu torto e amargo. O que vendes? Consciência ou sorte? A mim fazia jeito. Vendo uma casa, disse a cigana com calma. Meteu a mão no bolso fundo e tirou um molho de chaves num aro enferrujado. As chaves eram antigas, grandes. Já não se fazem fechaduras assim. Em Cabeço do Lobo, longe daqui. Ermo. Poucas pessoas, muito bosque. Tu agora não precisas de pessoas, eu vejo. Tens o selo do Estado na testa e um buraco de lado a lado no coração. Rodrigo estremeceu. O instinto profissional do diagnosticador voltara-se contra ele. Aquela velha dera-lhe um diagnóstico mais depressa do que uma ressonância magnética. Por que a mim? Perguntou ele, sem perceber por que razão mantinha aquela conversa absurda. Porque tens os olhos de um morto, respondeu ela simplesmente. E lá, no cabeço, a terra é viva. Talvez também revivas. E se não reviveres, ao menos morres em silêncio, e não na sarjeta. 5.000 euros. Dá cá. 5.000 euros. Exatamente o que lhe restava depois de comprar um bilhete de comboio e um maço de cigarros. Era uma loucura, um absurdo. Dar o último dinheiro a uma louca na estação por umas chaves de uma casa inexistente. A razão, aquela razão analítica e fria de cirurgião, gritava: levanta-te e vai embora, isto é burla. Mas Rodrigo olhou para as chaves, pesadas, de ferro, sólidas como uma âncora. Ele precisava de uma âncora para não enlouquecer ali mesmo, no meio da multidão indiferente. E os documentos? Perguntou ele por inércia. A cigana riu. Um riso seco, como uma tosse. Que documentos, rapazinho? Lá não há ninguém. Chegas, acendes o fogão e está feito. Quem é que vai a Cabeço do Lobo? Lá há lobos. Selvagem. Rodrigo tirou silenciosamente a carteira, esvaziou-a até ao último cêntimo. 5.000 numa nota e trocados, estendeu-os à velha. Ela, com um movimento vivo e rápido, agarrou a nota, meteu-a na manga e pousou as chaves no banco ao lado dele. Como se chega? Perguntou ele, olhando para o ferro enferrujado. De comboio até à estação de Aldeia Velha, depois de autocarro até à sede do concelho e daí a pé para Poente pelo antigo caminho dos carreteiros. Uns 3 quilómetros, não mais. Encontras a casa no fim da aldeia, junto ao bosque, uma construção escura, em pedra. Ela levantou-se com dificuldade, estendeu-lhe 200 euros para a viagem e já a ir virou-se. Tu és médico, não cures corpos enquanto não remendares a alma. Vai apodrecer. Rodrigo ficou imóvel. Ele não lhe dissera que era médico.
Quando se apercebeu e se levantou para a apanhar, na multidão apenas se viam costas alheias. A cigana desaparecera, dissolvera-se como névoa, mas o peso das chaves no bolso era real, frio e sóbrio. A viagem demorou quase um dia. Primeiro o comboio, fumado nos vestíbulos, cheio de pessoas da terra que levavam os últimos restos da colheita. Rodrigo sentou-se à janela, a ver como as paisagens cinzentas do interior davam lugar a bosques sem fim. As rodas marcavam um ritmo, sem casa, sem casa. Depois foi um velho autocarro a tilintar com todas as suas peças. No interior cheirava a gasolina e ao pó dos bancos de veludo. Só havia 2 passageiros, uma senhora com uma cabra. A cabra baliu durante todo o caminho. E ele, o motorista, um homem carrancudo com o rosto vermelho de quem tem tensão alta, deixou-o numa encruzilhada onde o asfalto acabava e começava um caminho de terra, desfazendo-se com a chuva. Para a cabeça do lobo, cuspiu o motorista pela porta aberta. Boa sorte, amigo. Lá há quase 10 anos que quase ninguém vive, excepto um par de velhos. Deves estar a fugir dos alimentos. Rodrigo não respondeu. Atirou a mala ao ombro e pôs-se a andar. 3 quilômetros revelaram-se um suplício. O caminho serpenteava pelo bosque, que ficava como uma muralha, sombrio, de abetos, cheirando a agulhas apodrecidas e umidade. O ar de outubro aqui era denso, saturado, podia-se bebê-lo. Depois do ambiente rançoso da prisão, a Rodrigo começou a tontear. Os pulmões, acostumados ao fumo e ao cloro, ardiam com o oxigênio. A lama rangia sob os sapatos, tentando arrancá-los dos pés. O calçado do estado molhou-se ao fim de 10 minutos. O frio da terra subia, prendendo as pernas com cãibras, mas ele caminhava obstinado, de dentes cerrados. Era uma marcha forçada em direção ao último reduto. O bosque afastou-se de repente. Cabeço do Lobo fazia jus ao nome. A aldeia ficava numa depressão, como no fundo de uma enorme tigela. Uma vintena de casas estava espalhada ao longo da única rua, coberta de silvas pela cintura. A maioria olhava para o mundo com as órbitas vazias das janelas partidas. Os telhados tinham desabado, as vedações tombado, como esqueletos de animais gigantes. O silêncio era tal que zumbia nos ouvidos. Nem um único cão, nem um som de motor. Só o vento percorrendo os galhos nus das bétulas. Um cemitério, pensou Rodrigo, o lugar ideal para um morto-vivo. Caminhou pela rua, contando as casas. A cigana dissera, a última junto ao bosque, construção escura em pedra. Ali estava. A casa ficava um pouco afastada, ligeiramente acima das outras, enorme e enegrecida pelo tempo e pela chuva. Parecia um velho taciturno que não esperava visitas. As janelas estavam tapadas em cruz com tábuas acinzentadas. A varanda estava inclinada, os degraus cobertos de musgo. As urtigas junto à vedação cresceram acima da altura de um homem. Os caules secos lembravam lanças de um exército de guarda. Rodrigo parou diante do portão. As dobradiças havia muito que apodreceram, e o portão segurava-se pela honra e por um arame enferrujado. Tirou as chaves. A mão tremeu pela primeira vez em todo o dia. Não de frio, mas pela consciência da realidade do que estava a acontecer. Ele, o cirurgião de mãos de ouro, um homem que fora a conferências científicas em Madrid, estava agora na lama no meio de uma aldeia morta, diante de um amontoado de troncos podres que comprara com o último dinheiro. Então, olá, disse ele baixinho para a casa. A casa respondeu com o ranger de uma portada ao vento. O som era lastimoso, arrastado, como o gemido de um doente. Rodrigo atravessou os restos da vedação, abrindo caminho entre os cardos secos, subiu à varanda. As tábuas vergaram perigosamente sob os pés, mas aguentaram. Meteu a enorme chave na fechadura. A fechadura resistia, rangia. A ferrugem lá dentro cedia a contragosto. Rodrigo empurrou com o ombro, rodou a chave com ambas as mãos. Um estalido alto, seco. A porta pesada, revestida outrora de couro sintético, do qual restavam apenas farrapos, abriu-se com gemido para dentro. Rodrigo cruzou o limiar. O nariz foi atacado pelo cheiro do abandono. Cheirava a ratos, pó velho e algo mais, adocicado, cheiro de decomposição.
Lá dentro reinava a penumbra. A luz entrava apenas pelas frestas das janelas tapadas, em finas tiras dançantes. Acendeu o isqueiro. A chama arrancou da escuridão um fogão de cozinha com cal descascada, uma mesa de madeira tosca, um banco tombado e um ícone no canto, enegrecido pela fuligem. O chão estava coberto de folhas secas que não se sabia bem como tinham entrado. Não era uma casa, era um túmulo. Frio, morto. Rodrigo deixou-se cair no banco empoeirado sem tirar o casaco. A chama do isqueiro queimou-lhe o dedo e ele recuou a mão. A escuridão fechou-se. As forças acabaram. A adrenalina que o guiara durante aquelas horas esgotara-se, deixando apenas uma fadiga de chumbo. Encostou-se com as costas à parede fria e fechou os olhos. No silêncio da casa, ouviu-se de repente um farfalhar, como se alguém tivesse suspirado no canto mais fundo. Rodrigo abriu os olhos de repente, esforçando-se por ver na escuridão. "Ei!" chamou ele. A voz fez eco nos troncos. Ninguém respondeu. Só o vento uivou na chaminé, como se estivesse a entoar um réquiem pela vida passada de Rodrigo Carneiro. Uma vida que acabara definitivamente naquele dia. Agora começava a sobrevivência. A noite na casa revelou-se mais assustadora do que na cela de castigo. Na cela, ao menos era seco. Aqui o frio não entrava de fora. Parecia nascer de dentro dos troncos podres. Subia do chão de terra, infiltrava-se pelas frestas das caixilharias partidas. O farfalhar que assustara Rodrigo era um rato. Gordo, atrevido, passou correndo por uma viga no teto, faiscando os olhos contas num raio do isqueiro, e sumiu. Rodrigo apenas esboçou um sorriso torto. Vizinhos. No barracão, os vizinhos eram piores. Tentou acender o fogão, encontrou num canto um monte de jornais velhos, com a data de 2001, e alguns troncos carcomidos. Não havia tiragem. O fumo acre e castanho foi expelido de volta para o quarto, fazendo Rodrigo tossir até lagrimar. Foi preciso apagar o lume. Dormiu num banco, pondo a mochila por baixo da cabeça e cobrindo-se com um velho capacho encontrado no fogão. O capacho cheirava a pó e a urina de gato, mas não havia escolha. Rodrigo enrolou-se em posição fetal, tentando guardar os últimos restos de calor. O sono chegou pesado, pegajoso. Sonhou com uma sala de operações, a luz forte que cega sem sombra da lâmpada. Estava de pé sobre a mesa, as mãos enluvadas até o cotovelo, mas as luvas eram por alguma razão negras como alcatrão, e na mesa não estava um paciente, mas a mesma cigana da estação. Ela abria os olhos e murmurava: "Não é isso que corta, cirurgião, corta a alma." E o monitor ao lado começava a apitar, mas o som transformava-se num uivo de lobo. Rodrigo acordou a bater com os dentes. Lá fora, pelas frestas das tábuas, filtrava-se um clarão cinzento e baço. O corpo estava tão tolhido que cada movimento doía nas articulações. Sentou-se, esfregando o rosto com as palmas das mãos. A barba crescera durante a noite, arranhava a pele. Havia um gosto de ferro e amargura na boca. A sede torturava-o de forma insuportável. Rodrigo saiu para a varanda. A manhã em Cabeça do Lobo recebeu-o com um nevoeiro espesso. Uma névoa leitosa ficava na depressão, agarrando-se às copas dos abetos, e parecia que a sua casa navegava no vazio. O ar era úmido, penetrantemente fresco. Algures ao longe cantou um galo. Rouco, extenuado, como se também estivesse doente. Lembrou-se que vira um poço quando vinha pela rua, a uns 100 metros de casa, junto a uma bifurcação. Pegando num balde enferrujado e amassado, Rodrigo aventurou-se pelo nevoeiro. A lama gelara durante a noite e crocava sob as solas. Junto ao poço havia alguém. Rodrigo abrandou o passo, tenso instintivamente. Hábito da prisão. Primeiro avalia a ameaça, depois aproxima-te. Junto ao brocal estava uma mulher, forte, com um casaco de trabalho atirado pelos ombros e botas de borracha. Estava a girar o guincho, puxando um balde pesado das profundezas. A corrente tilintava no silêncio, brusca e desafiante. A mulher ouviu os passos, virou-se. Rodrigo parou a 5 passos. A primeira coisa que se notava era o olhar. Não assustado, nem curioso, mas pesado, avaliador. Assim olham os médicos das urgências para os mendigos, com pena repugnada e prontidão para o pior. O rosto era simples, sem um traço de maquilhagem,
curtido pelo vento com rugas precoces junto aos olhos, mas bonito, com aquela beleza austera e popular que a água não apaga. Eu pensava que era o Lérias que se instalou na casa da Cláudia, disse ela. A voz era grave e roufenha. Vi fumo a noite toda. O fogão não puxa, respondeu Rodrigo com rouquidão. Bom dia. Aproximou-se, pousou seu balde enferrujado no banco. A mulher agarrou o balde, passou a água cristalina e gelada para os seus 2 baldes. Um esmaltado branco, outro galvanizado. É preciso limpar a chaminé, disse ela, enxugando as mãos no avental que saía debaixo do casaco. Lá as gralhas fizeram ninho há 5 anos. Ela varreu-o com o olhar de cima a baixo. Vais te intoxicar, homem da cidade. Ela salientou a palavra cidade com uma ligeira ironia, mas depois o olhar pousou-lhe no rosto, demorou-se na cicatriz acima da sobrancelha, desceu para as mãos, com sujidade incrustada, mas com dedos longos e finos, e finalmente para o corte de cabelo. Um ouriço curto que ainda não tinha tempo de crescer. O olhar endureceu, ficou mais seco. Vens de lá dentro? Perguntou ela direto. Não, estiveste preso, mas assim, à maneira do lugar. Rodrigo não mentiu, não havia sentido. Na aldeia, como na prisão, tudo se vê. Saí ontem. A mulher franziu os lábios, pegou no cangalho. Rodrigo ficou admirado, julgava que já não se usava, e com um movimento hábito e fácil, pôs os baldes nos ombros. Entendido, atirou ela. Foragido, portanto, ou escondes-te? Vivo aqui agora, comprei a casa. Ela fez um som de ceticismo, e nesse som havia tanto escárnio que Rodrigo se sentiu um idiota. A Guiomar da estação mete as chaves a toda a gente, anda à procura de tolos. Encontrou, ao que parece. Deu um passo para ir embora, mas parou e olhou-o nos olhos. Escuta cá, colono, chamo-me Olívia. Aqui faço de enfermeira, de autoridade e de consciência. O nosso povo é sossegado, os velhos estão a acabar de viver. Se começares com traquinices, a roubar ou a fazer aguardente, não esperamos pelo guarda, resolvemos nós. Percebeste? Na voz dela não havia ameaça, apenas a constatação de um facto. Rodrigo acenou. Agradava-lhe aquela franqueza, sem hipocrisia, sem sorrisos falsos. Não sou ladrão, Olívia, e não bebo. Preciso apenas de um lugar para viver. Viver. Ela abanou a cabeça, olhando para a névoa que saía do bosque. Aqui não se vive, aqui sobrevive-se. A água é de todos. Ela virou-se e foi-se embora sem olhar para trás. As costas direitas, o passo firme apesar do peso dos baldes. Rodrigo ficou a ver a sua silhueta até ela se dissolver na névoa leitosa. Depois de apanhar água, voltou para casa. A água gelada queimou a garganta, mas devolveu a clareza de pensamento. Primeiro, o fogão. Às 3 horas seguintes, Rodrigo passou-as no telhado. Encontrou uma escada no barracão, podre, com degraus partidos, mas consertou-a como pôde, prendendo as travessas encontradas com arame. No telhado estava escorregadio e ventoso. O vento atravessava o casaco como uma faca. Ele, o antigo neurocirurgião que outrora manejara instrumentos que custavam o preço de um automóvel, trabalhava agora com um longo pau, com um ramo de abeto amarrado na ponta, desbloqueando o entupimento da chaminé. As gralhas tinham trabalhado bem. O ninho era compacto como uma rolha. Quando a rolha cedeu e caiu lá para baixo, Rodrigo sentiu uma estranha satisfação. Uma pequena vitória, a primeira em 3 anos. Ao descer, estava completamente coberto de fuligem. O rosto preto, as mãos pretas. Mas o fogão finalmente roncou. O lume pegou ansioso, devorando detritos. O calor rastejou pela casa devagar, a contragosto, empurrando a umidade. Rodrigo aqueceu água num tacho encontrado debaixo de um banco, lavou-se até a cintura, bufando e esfregando-se com uma toalha áspera que trouxera consigo. Depois, sentou-se à janela, arrancando as tábuas. Precisava de luz. Quando a última tábua das janelas tapadas caiu com estrondo para as urtigas, o quarto transformou-se. O sol, que rasgara o nevoeiro, inundou-o de luz âmbar. As partículas de pó dançaram nos feixes. Rodrigo encontrou no armário da cozinha, pendurado numa dobradiça, um pacote de sal petrificado pelo tempo e alguns frascos vazios. No sótão havia meio saco de grão de bico, claramente ali há vários anos, mas comestível. Era um tesouro.
Cozinhou uma simples sopa de água, comeu avidamente, temperando com sal. Nunca nada lhe parecera tão saboroso, nem mesmo nos restaurantes de Lisboa. Ao meio-dia, decidiu explorar os arredores. Precisava de perceber onde arranjar lenha. A reserva da antiga proprietária estava a acabar. Ao sair pelo portão, Rodrigo viu que a aldeia não estava assim tão morta. De 3 chaminés subia fumo. Num quintal próximo, mexia-se uma velhinha enrolada num chaile. E mais à frente, junto à casa de Olívia, que ele reconheceu pelas ombreiras das janelas pintadas de azul fresco, alguém estava a rachar lenha. Rodrigo passou sem querer chamar atenção. Chegou ao bosque. O bosque avançava mesmo até os quintais. Ali, na orla, havia árvores secas caídas. Estava a puxar um enorme galho seco para casa quando ouviu o som. Tosse. Vinha do quintal de Olívia. Tossia uma criança. Rodrigo parou. O ouvido profissional, apurado por anos de prática, disparou automaticamente, como num músico que ouve uma nota errada. Não era aquela tosse simples de uma constipação ou de uma bronquite. O som era seco, latindo, mas com um estranho assobio metálico na inspiração. Como se os pulmões tentassem expelir não catarro, mas um corpo sólido ou um espasmo. Largou o galho e aproximou-se da vedação de Olívia. No quintal, num banco baixo, estava sentado um rapaz de uns 10 anos, magro, pálido. Ao lado havia um machado. Ao que parecia, tentara ajudar a mãe, mas o acesso tornara-o incapaz. O rapaz agarrava o peito com ambas as mãos. O rosto estava vermelho do esforço. As veias do pescoço incharam como cordas. Da casa correu Olívia, as mãos com espuma de sabão. Diogo, outra vez. Voou para junto do filho, abraçou-o, apertou-o contra si, acariciando-lhe as costas. Está bem, pequenino, já passa, já te dou água. Ela agitava-se, mas nos seus movimentos, Rodrigo via não pânico, mas uma resignação habitual. Portanto, não era a primeira vez. O rapaz deu uma inspiração convulsiva que parecia um gemido. É alergia, disse Olívia em voz alta, ao notar Rodrigo junto à vedação. A voz soou brusca, defensiva. Ao pó do bosque. Passa por cima, vizinho. Nada para ver aqui. Rodrigo não foi embora. Observava o rapaz, a cianose, a tonalidade azulada do triângulo nasolabial que aflorava no rosto pálido, a forma como as asas do nariz se abriam à inspiração. Não é alergia, disse ele baixinho. Olívia virou bruscamente a cabeça, os olhos apertaram-se. E tu que sabes, preso? O que és, médico? A palavra atingiu-o como uma bofetada. Rodrigo cerrou os punhos, enfiando-os nos bolsos do casaco. Fui, um dia, murmurou. Ele tem dispneia inspiratória. A inspiração está dificultada e um assobio estridor nos brônquios. Que? Olívia franziu o sobrolho, sem perceber os termos, mas sentindo a segurança na sua voz. Assobio nos brônquios, traduziu Rodrigo. Há quanto tempo tem isto? Há uns 6 meses, respondeu ela a contragosto, continuando a afagar o filho, que começava a acalmar, encostando-se cansado ao seu ombro. Desde que abriram a nova serraria junto ao ribeiro, foi o que começou. Os médicos no centro de saúde dizem que é asma. Prescreveram um inalador, mas serve de pouco. E não serve mesmo. Rodrigo aproximou-se do portão. Posso ver? Não há nada para ver, cortou Olívia, levantando o filho. Segue o teu caminho, Rodrigo. Nós resolvemos. É asma. O pó vem da serraria. É isso que o sufoca. Ela levou o rapaz para dentro, batendo a porta. Rodrigo ficou junto à vedação. O vento trouxe do bosque um cheiro fraco, mal perceptível. Não de resina nem de serrim. Cheirava a algo adocicado, químico. Fenol, formaldeído. Lembrou o rosto do rapaz, os lábios azulados. Aquilo não era asma. Na asma, a expiração está dificultada, não a inspiração. E os pieiros são diferentes, sibilantes, secos. Aqui parecia uma queimadura tóxica das mucosas que evoluía para edema crônico. Não é problema teu, carneiro, disse ele para si próprio, seco. Já não és médico. Não tens diploma nem direito a exercer. És um preso que comprou uma ruína para morrer em silêncio. Vai acender o fogão. Virou-se,
apanhou o galho e arrastou-o para casa. Nos ouvidos ainda estava aquela tosse metálica e dilacerante, e o nariz captava no ar limpo do bosque a nota venenosa da desgraça. À noite, sentado junto ao fogão a olhar para o lume, Rodrigo tirou do bolso interior do casaco uma fotografia pequena. A foto era velha, gasta. Nela sorria Margarida, bonita, feliz. Naquele dia estavam no Algarve. Ficou a olhar durante 1 minuto, depois, sem tremer nas mãos, atirou-a ao lume. O papel brilhante acendeu instantaneamente. O rosto de Margarida enegreceu, enrolou-se e desfez-se em cinza cinzenta. O passado ardeu, ficou o presente. Uma casa fria, 5 batatas para amanhã, e o rapaz do outro lado da vedação a sufocar com algo sobre o qual toda a aldeia se calava. Rodrigo deitou-se no banco, a olhar para o teto negro. Pensava que morrera como profissional, mas por alguma razão as mãos comichavam-lhe, não de sujidade, mas do desejo de pegar num estetoscópio e ouvir os pulmões daquele miúdo. Lá fora uivou o vento, e nesse uivo Rodrigo julgou ouvir o mesmo som silvante que saía do peito da criança. A noite caiu sobre cabeça do logo pesada, sem estrelas, como se alguém cobrisse a depressão com um pano preto. O vento acalmou, mas em vez de silêncio chegou outra praga, o cheiro. À meia-noite, na casa de Rodrigo tornou-se difícil respirar. Um odor adocicado, enjoativo, semelhante ao cheiro de couve a apodrecer, misturada com lixívia, infiltrava-se até pelo musgo das juntas dos troncos. Pairava no ar em suspensão densa, assentava com amargura na raiz da língua. Rodrigo virava-se e revirava-se no banco duro. O sono não vinha. O peito apertava com uma inquietação cega, familiar, profissional. Aquela sensação que os médicos chamam de instinto. Algures perto estava a acontecer uma desgraça, e o organismo reagia com uma descarga de adrenalina, fazendo o coração bater nas costelas como um pássaro na gaiola. Um baque surdo na porta rasgou a escuridão viscosa. Não uma pancada, um baque, desesperado com todo o corpo. Abre, meu Deus, abre já! A voz de Olívia partiu num grito. Rodrigo rolou do banco. Na escuridão embateu com o ombro no batente, sibilou de dor, mas puxou a porta com força. Na soleira estava ela. Em camisa de noite, por cima um casaco de homem aberto. O cabelo despenteado, na mão uma lamparina de petróleo cuja mecha crepitava, iluminando o rosto torcido de terror. Tu dizias que eras médico, expirou ela, agarrando-lhe o peito com os dedos gelados. Ajuda, o Diogo. Ele não respira, fica todo azul. Rodrigo não fez perguntas. Num instante, deixou de ser o preso curvado em calças sujas e voltou a ser aquilo que fora durante 20 anos. Um cirurgião para quem 1 segundo de hesitação equivale à morte. Vamos, disse ele, curto. Há material de primeiros socorros? Ah, velho, disse Olívia com voz entrecortada, já a descer da varanda a correr. Rodrigo, sem perder tempo com os atacadores, enfiou os pés descalços nas botas do estado e correu atrás dela. A lama rangia, os respingos voavam para as calças, mas ele não sentia o frio. Na cabeça, ligou-se o computador frio. Sintomas de manhã, dispneia inspiratória, agora agravamento. Noite, hora da vagotonia, os edemas intensificam-se. Provavelmente estenose da laringe, fase de descompensação. Na casa de Olívia estava quente e cheirava a pão cozido, mas esse cheiro acolhedor era cortado pelo mesmo odor químico que havia lá fora. Só aqui era mais espesso, mais concentrado. Diogo estava na cama, arqueado, abocanhava o ar como um peixe atirado para a margem, mas o ar não passava. A caixa torácica estava em alvoroço, recolhendo na inspiração até a coluna vertebral. O rosto do rapaz adquirira um tom cinzento terroso. Os lábios ficaram da cor da tinta. Ouvia-se apenas um assobio tênue, filiforme. Os minutos contavam. Luz, ordenou Rodrigo. Mais luz. Olívia, com mãos trêmulas, aproximou a lamparina. Rodrigo debruçou-se sobre o rapaz, rasgou-lhe a gola do pijama. O pescoço estava inchado, as veias salientes como cordas. Encostou o ouvido ao peito. Lá dentro borbulhava como uma chaleira a ferver. Usaste o inalador? Perguntou ele sem levantar a cabeça. Sim,
3 vezes. Não adianta. Olivia soluçava, premindo a palma da mão contra a boca. E não vai adiantar. Isto não é asma, é edema de Kink, queimadura química. Tira o inalador, só irrita. A caixa de primeiros socorros, depressa. Olivia lançou-se para a cômoda, despejou para a mesa o conteúdo de uma velha caixa de bolachas. Ligaduras, iodo, carvão, umas ampolas numa caixa de cartão amarelecida pelo tempo. Rodrigo percorreu-as a uma velocidade incrível. Dipirona, butilescopolamina, vitaminas, lixo, lixo, lixo. Precisava de um corticoide. Prednisolona, dexametasona, hidrocortisona, o que fosse, para reduzir o edema. Há alguma coisa para a alergia em ampolas? Injetaram no meu marido quando uma abelha o picou. Há 5 anos. Olivia remexia desesperadamente um monte de medicamentos. Aqui está. Estendeu a ampola. O nome estava apagado, mas Rodrigo reconheceu a marca característica. Prednisolona. O prazo de validade expirava em 2012. Tanto faz, sussurrou ele. Só seringa esterilizada, de vidro, depressa. Enquanto Olivia montava a seringa reutilizável, as mãos a tremer, o êmbolo não entrava no cilindro. Diogo arranhado e ficou quieto. Os olhos reviraram-se. Parara de lutar. Está a morrer, gritou Olivia. Rodrigo arrancou-lhe a seringa das mãos. Segura-o. As pernas segura, para não dar pontapés. Aspirou o medicamento. As agulhas estavam gastas e fervidas inúmeras vezes. Não havia álcool. Simplesmente pingou aguardente de uma garrafa sobre a curva do cotovelo do rapaz. Era impossível encontrar uma veia. Haviam colapsado com o choque. Rodrigo palpou a pulsação no pescoço. A veia jugular. Perigoso. Um movimento errado e embolia de ar, ou perfuração de artéria. Mas não havia tempo para procurar veias periféricas. Não respires, ordenou a si próprio. A agulha entrou no pescoço. Olivia gritou e fechou os olhos. Rodrigo, devagar, sentindo a resistência do êmbolo velho, injetou o líquido turvo, sacou a agulha, premiu o local com uma ligadura. Agora água quente, água a ferver que haja no bule. Um alguidar, bicarbonato, uma manta. Ao fim de 1 minuto, organizaram uma tenda de vapor. Um alguidar com água a ferver, em que deitara metade do pacote de bicarbonato, colocara à cabeceira e cobriu a si e ao Diogo com um pesado cobertor de lã. Ali, na escuridão abafada, cheirando a álcali, travava-se a batalha. Rodrigo segurava o rapaz, obrigando-o a respirar o vapor. Vá lá, miúdo, sussurrava ele ao ouvido, duro como uma ordem. Respira, não te vás embora. Ainda não é a tua hora. Ouves? Ordeno-te. Passaram 5 minutos, uma eternidade. Lá fora, de trás do cobertor, Olivia rezava. Sussurrava o Pai Nosso, confundindo as palavras, a deslizar para o choro. De repente, o corpo do rapaz nos braços de Rodrigo estremeceu. Diogo tossiu, expectorando muito muco. O assobio na garganta deu lugar a uma inspiração funda, ansiosa. Rodrigo arremessou o cobertor. Do abrigo escapou uma nuvem de vapor. Diogo respirava. O rosto estava vermelho de calor, molhado de suor. Mas a cianose ia retrocedendo. Ele abriu os olhos, turvo, assustado, e olhou para Rodrigo. Água, sussurrou o rapaz. Rodrigo desabou para o chão, encostado com as costas à cama. As mãos que há pouco seguravam a seringa com firmeza começaram agora a tremer levemente. A crise de alívio. Olivia atirou-se para junto do filho. Caiu de joelhos diante da cama, beijando-lhe a testa úmida, as mãos. Vivo, vivo, graças a Deus. Depois virou-se lentamente para Rodrigo. À luz da lamparina, o rosto dela parecia o de uma imagem sacra, austero e iluminado pelo sofrimento. Olhava-o como se o visse pela primeira vez. Desaparecera o preso, desaparecera o estranho. Ficara o homem que arrancara o único filho do outro mundo. Obrigada, disse ela baixinho. Rodrigo levantou-se com dificuldade, as pernas entorpecidas. Cedo para agradecer. Isto foi estancar o ataque. O edema vai baixar, mas a toxina ficou no sangue. Ele precisa de leite, muito leite e sorventes. Carvão ou enterogel se houver. E, acima de tudo,
Precisam de sair daqui. O ar aqui é venenoso. Aproximou-se da janela, afastou a cortina. A escuridão lá fora parecia viva e hostil. O que é isto, Olivia? Perguntou ele sem se virar. Sou médico, não sou idiota. Não é uma serraria. Um bosque não cheira assim. O rapaz tem lesão tóxica das vias aéreas superiores. Queimadura química por vapores de fenol ou de algo ainda pior. O que é que eles andam a fazer lá? Olivia ficou muito tempo calada. Ouvia-se apenas o Diogo a beber a água da caneca avidamente. Dizem que tratam as tábuas com impregnação, disse ela finalmente, com a voz sumida. O Dr. Bernardo, o patrão, disse: nova tecnologia, para a madeira não apodrecer. Contrato de exportação. Prometeu arranjar-nos a estrada, abrir um posto de saúde. A estrada. Rodrigo esboçou um sorriso amargo. Para o cemitério é que vos arranja. Isto não é impregnação, é produção. Talvez plásticos ou reprocessamento de produtos químicos. Ilegal, por isso é que esconderam neste ermo. Fazem descargas à noite, quando não há fiscalização e o vento sopra para a aldeia. Virou-se para ela. De manhã saiam para junto de familiares na cidade, para onde seja. Mais uma noite assim e eu não o consigo salvar. Já não há prednisolona. Olivia baixou a cabeça a apertar na mão o rebordo do cobertor. Não temos para onde ir, Rodrigo. Não temos ninguém na cidade, nem dinheiro. Esta casa não a vendes a ninguém. Quem a quer comprar num lugar assim? Somos reféns aqui. Na voz dela havia um desamparo tal que a Rodrigo doeu fisicamente. Lembrou-se da estação, a sensação de beco sem saída, quando só tem 5.000 euros e as chaves de uma ruína. Então vamos fazer a guerra, disse ele, para sua própria surpresa. Olivia levantou os olhos assustada. A quem? Ao Dr. Bernardo. Estás louco? Ele é rei e senhor aqui. Tem guarda-costas. Na comarca está tudo comprado. Vão te apagar, Rodrigo. Estás em liberdade condicional, não te lembras? Um telefonema ao guarda e vais a direito para os cavacos por violação de regime. Melhor os cavacos do que estar a ver as crianças a serem envenenadas, rosnou Rodrigo. Já fartei de ter medo, Olivia. Aproximou-se da mesa, pegou na ampola vazia com o gargalo partido, rodou-a nos dedos. Preciso de recolher amostras da água do ribeiro, que vem de lá, e do ar. Vou escrever um relatório, não como preso, mas como médico de categoria superior. O carimbo tiraram-mo, mas o saber está... Rodrigo olhou para o Diogo. O rapaz dormia. A respiração era regular, embora rouquenha. Tarde demais, respondeu ele. Quando lhe enfiei a agulha no pescoço, já entrei neste bosque. Ao sair, dirigiu-se para a porta. Parou. Dá-me um frasco limpo com tampa. De manhã vou ao ribeiro. Olivia hesitou um momento. Depois tirou silenciosamente do armário um frasco de meio litro, enxugou-o com a toalha e estendeu-o. Os dedos deles tocaram-se. A mão dela estava quente, forte. Tem cuidado lá, sussurrou ela. Lá põem armadilhas para lobos. Eu agora também sou um lobo, respondeu Rodrigo e entrou na noite. De volta à sua casa gelada, não se deitou. Sentou-se à mesa, tirou da mochila um bloco e um lápis a fazer ponta. Na escuridão, à luz do isqueiro, começou a escrever. Anamnese do paciente D. Quadro clínico de laringotraqueite tóxica aguda. A caligrafia era regular, clara, médica. Rodrigo Carneiro voltara à prática. Só que agora a sua sala de operações era toda aquela aldeia maldita, e o tumor que havia a extirpar era a fábrica por detrás do bosque. E ele sabia, esta operação seria a mais difícil da sua vida. Sem anestesia. A manhã saiu cinzenta, como se o mundo tivesse desbotado depois do pesadelo noturno. O nevoeiro pairava sobre cabeço do lobo em trapos rasgados, prendendo-se às copas dos abetos. Rodrigo não dormira o resto da noite. Sentava-se à janela, vigiando o silêncio, estremecendo com cada rangido das velhas tábuas. Mal amanheceu, pegou no frasco que Olivia dera e foi ao ribeiro. O ribeiro sem nome. Assim constava num velho mapa da comarca, encontrado num monte de lixo debaixo de um banco. Saía precisamente daquele maciço florestal, onde, segundo Olivia, estava a serraria. Rodrigo caminhou com cuidado,
tentando não deixar rastros na argila viscosa. O bosque aqui era diferente. Se na aproximação à aldeia respirava umidade e agulhas de abeto, aqui cheirava a terra doente. As folhas dos arbustos tinham enrolado e enegrecido, embora ainda não tivesse havido geadas. A erva ao longo da margem murchara, adquirindo uma tonalidade anormal, amarela enferrujada. Rodrigo desceu até a água. O ribeiro corria devagar, preguiçoso. A água não era transparente, mas turva, com uma película iridescente de petróleo a tremer junto às margens. Na superfície, flutuava uma espuma branca e compacta, como clara de ovo batida. Fenol, sussurrou Rodrigo, farejando. O cheiro a guache e a creosote era aqui tão forte que arranhou a garganta. Mergulhou o frasco na água, tentando não tocar no líquido com os dedos. Encheu-o até ao fim, apertou bem a tampa. O vidro ficou imediatamente embaciado por dentro. Não era água, era um coquetel químico. A morte num frasco. Guardou o frasco no bolso interior do casaco, encostado ao coração, e levantou a cabeça. A uns 500 metros, por trás de uma parede de bosque denso, via-se uma vedação alta de chapa canelada. Em cima, arame farpado. Guarda demasiado séria para uma serraria corrente. Por cima da vedação, saíam chaminés de onde subia para o céu cinzento um fumo amarelado, mal visível. Eles despejam os resíduos direto no solo e na água, percebeu Rodrigo. Poupam nos filtros. Clássico. Voltou a casa ao meio-dia. Olívia não saiu. Evidentemente, estava a recuperar do sono após a noite sem dormir ou tinha medo de mostrar a cara lá fora. No dia seguinte, foi ao centro distrital para deixar o frasco no laboratório para análise. Prometeram os resultados ao fim de uma semana, mas ao que parecia, o laboratório também estava comprado pelo senhor local. No quinto dia, rebentou o trovão onde menos se esperava. Rodrigo estava precisamente a tentar assentar a porta do armário que se desprendera, quando a rua rasgou um som de motor. O baixo rosnante de um motor potente. Em Cabeço do Lobo, onde o som mais alto era o mugido de uma vaca, aquilo soou como uma declaração de guerra. Rodrigo espreitou pela janela. Pela valeta esburacada, a borrifar lama com os flancos lacados a negro, avançava um enorme todo-terreno. Toyota Land Cruiser. O carro parecia aqui, entre as casas em ruínas, uma nave espacial de extraterrestres. O jipe parou mesmo em frente ao portão de Rodrigo. O motor calou-se, a porta abriu-se e do chão saltou o motorista, uma armacena de cabelo curto num casaco de couro. Deu a volta ao carro, abriu respeitosamente a porta de trás. Do interior saiu o patrão. Rodrigo percebeu logo quem era. Dr. Bernardo Magalhães. Um homem de uns 40 anos, elegante, num casaco de caxemira caro que valia provavelmente mais do que toda a aldeia com os seus habitantes. Nos pés, não botas de borracha, mas botas de couro altas de sola espessa, claramente de trekking, de marca. Bernardo olhou à volta, franziu a testa ao ver a vedação torcida e caminhou com segurança para a casa. Rodrigo saiu para a varanda. Não tencionava deixar os visitantes entrar. Boa tarde. A voz de Bernardo era agradável, aveludada, trabalhada. Assim falam os deputados ou os vigaristas experientes. O senhor é, portanto, o nosso novo morador, Rodrigo Vitor Carneiro. Sabia o nome, sabia o apelido, portanto já tinha andado a investigar. Suponhamos. Rodrigo cruzou os braços no peito, encostando o ombro ao batente. E o senhor quem é? O guarda? Bernardo riu, ligeiro, descontraído. Ora essa, o guarda é um homenzito sem importância. Eu sou vizinho. Chamo-me Bernardo Magalhães, empresário. Soube que se instalou no nosso cantinho um homem tão respeitável. Decidi vir fazer uma visita de boa vizinhança. Aproximou-se mesmo da varanda, a olhar para cima para Rodrigo. Nos olhos, aço frio disfarçado por um semicerrar de gentileza. Homem respeitável, repetiu Rodrigo. Eu sou um ex-preso, Bernardo, cumprida a pena pelo artigo 119, assassino segundo a decisão do tribunal. Estranha a sua noção de respeito. Para que essa dureza? Bernardo tirou do bolso do casaco uma cigarreira de prata, fez estalhar a tampa. Na vida acontece de tudo. Erros, armadilhas. Andei a informar-me. O senhor foi uma estrela,
umas mãos de ouro. Pena que as coisas tenham corrido assim com aquele jovem na mesa de operações, mas a vida continua, não é? Acendeu o cigarro, lançando um fio de fumo aromático para o rosto de Rodrigo. Ouvi dizer que recentemente fez obra heróica. Salvou o filho da enfermeira. Louvave. O juramento de Hipócrates e tal. O rapaz tinha edema tóxico dos pulmões, disse Rodrigo com dureza, a olhar diretamente para os olhos do vizinho. Pelo fenol que cheira a légua da vossa serraria. O sorriso escorregou do rosto de Bernardo de imediato, como uma máscara. O rosto ficou duro, de predador. Engana-se, doutor. É alergia ao pólen. E os médicos da comarca vão confirmá-lo, e os distritais se for preciso. A nossa produção é limpa, todos os certificados em ordem. Os certificados talvez estejam em ordem. Rodrigo não recuou. Mas a água do ribeiro não, e o ar à noite também não. O senhor está a envenenar as pessoas, Bernardo. Devagar, mas a sério. Bernardo suspirou, sacudiu a cinza para a tábua podre dos degraus. Rodrigo é um homem inteligente, percebe como o mundo funciona. O senhor agora quem é? Ninguém. Um homem com registro criminal, mas em liberdade condicional. Qualquer denúncia sua aos órgãos competentes será recebida como delírio de um louco ou tentativa de extorsão. E por difamação, há cá artigo. Quer voltar à prisão? Lá é frio, é fome e é tuberculose. Enfiou a mão no bolso interior do casaco e tirou um envelope gordo. Sou uma pessoa generosa. Percebo que precisa de se instalar, arranjar a casa, comprar roupas. Aqui há 100 mil euros. Ajuda do negócio à população local. Leve. Viva sossegado. Respire ar fresco. Apanhe cogumelos. E nos ribeiros não ande a meter o nariz. Lá há sanguessugas, sabe? Mordiscam. Estendeu o envelope. Branco, espesso, a farfalhar. No mundo de Rodrigo, onde contava os cêntimos para o pão, aquilo era uma fortuna. Telhado, lenha para o inverno, comida, vida. Rodrigo olhou para o envelope. A tentação era grande. Simplesmente pegar no dinheiro e fechar os olhos, esquecer o Diogo, esquecer a Olívia, esquecer as suas ambições, tornar-se aquilo em que o sistema o transformara, um parafuso obediente. Guarde, disse ele baixinho, é pouco. A sobrancelha de Bernardo subiu, surpreendida. Posso acrescentar. Eu não negocio diagnósticos. A voz de Rodrigo ficou mais firme. Nem consciência. Já vendi uma vez o silêncio pela promessa de um apartamento novo do diretor do hospital e acabei aqui, no lixo. Desta vez não faço esse erro. Saia daqui e feche a fábrica antes que eu acione o Ministério Público Distrital. Bernardo ficou muito tempo a olhar para ele. Depois guardou lentamente o envelope no bolso. Os olhos escureceram. O Ministério Público diz? Oh, corajoso és tu, carneiro. Estúpido, mas corajoso. Só que repara, aqui é a serra. Aqui o urso é o procurador e o juiz sou eu. Virou-se e foi para o carro. À porta, olhou para trás. A casa é seca, doutor. A madeira é velha, arde bem. Cuida-te. O jipe rugiu e arrancou, enxovalhando Rodrigo com torrões de lama. Rodrigo ficou de pé na varanda. As mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina. A guerra estava oficialmente declarada. A tarde chegou carregada. Rodrigo barricou a porta com a mesa. As janelas cobriu com trapos velhos para não se ver a luz lá de fora. O machado encontrado no barracão pôs ao lado do banco. Olívia chegou ao escurecer. Bateu com uma pancada combinada, 3 curtas, uma longa. Rodrigo afastou a mesa, deixou-o entrar. Ele veio? Perguntou ela à entrada. O rosto pálido, os lábios mordidos. Veio. Ofereceu dinheiro. Recusei. Olívia gemeu, tapou a boca com a palma da mão. Idiota! Que idiota és, Rodrigo! Ele vai atear-te o fogo agora, ou manda cá pessoas. Tens de fugir logo, de noite, pelo bosque. Não fujo, cortou Rodrigo. Chega de fugir. O Diogo como está? Dorme? Respira regularmente. O edema baixou. Levei-o para a casa da avó Teresa para a outra ponta da aldeia. Lá há menos fumo e um poço próprio. E eu vim ter contigo. Vai-te embora, Olívia. Se eles vierem, não podes estar aqui. Vai para junto do teu filho. Empurrou-a para fora quase pela força. Não queria que ela visse o seu medo.
E o medo havia, viscoso, animal, o medo da dor e da violência que conhece quem passou pela prisão. Rodrigo não dormiu. Sentou-se na escuridão, apertando o cabo do machado com a palma úmida. Escutava a noite. O farfalhar chegou pelas 2 da manhã. Não de rato, pesado. Estralou um galho debaixo da janela. Rodrigo contraiu-se como uma mola. O tinido do vidro partido soou ensurdecedor. Para dentro do quarto voou algo pesado, embateu no fogão e caiu no chão. Imediatamente pegou fogo. Era uma garrafa com gasolina. Um coquetel Molotov. A poça de fogo espalhou-se de imediato pelas tábuas secas do chão, lambendo avidamente a perna da mesa. Uma luz forte e ameaçadora iluminou a miserável habitação. Rodrigo não se deteve. O reflexo do cirurgião foi mais rápido do que o pensamento. Agarrou o velho cobertor de lã com que se cobria e atirou-o para cima do fogo. Caiu por cima, premindo, a rolar pelo chão, a abafar as chamas. O fumo corroía-lhe os olhos, o calor chamuscou as sobrancelhas. A sufocar, calcava o cobertor a fumegar com os pés. O fogo não conseguiu alastrar. Sorte. O chão estava demasiado sujo. Uma camada de terra calcada e de pó não deixou a chama infiltrar-se nas tábuas. Quando tudo acabou, estava de pé no meio do quarto, a tossir e a limpar a fuligem do rosto. Pela janela partida soprava frio e cheiro a gasolina. Lá fora ouviu-se uma risada e a voz do motorista do jipe. É só um aviso, doutor. A garrafa a seguir vai-te para a cabeça. Manda-te embora. Os passos afastaram-se. Algures, no fim da rua, roncou um motor. Rodrigo foi à janela partida. O vento movia um trapo rasgado. Eles pensavam que o tinham assustado. Pensavam que ele, um intelectual citadino, ia dobrar perante a vista do fogo. Mas não sabiam uma coisa. Quando perdes tudo, família, carreira, nome, casa, não tens nada a perder, exceto a própria vida. E uma vida sem honra já não tinha preço para Rodrigo Carneiro. Levantou o machado do chão. A lâmina brilhou frouxamente à luz da lua que rompera pelas nuvens. Esperem, sussurrou ele. A operação está apenas a começar. A manhã após o incêndio saiu cristalina e enganosamente calma. A geada caiu forte, endurecendo a lama em pedra. O ar na casa de Rodrigo, apesar do fumo que se dispersara, ainda sabia a cinza, cheiro a guerra que se incrustara nas paredes com a fuligem. Rodrigo não dormira o resto da noite. Pregou a janela partida com um pedaço de contraplacado encontrado no barracão, trabalhando em silêncio, espetando pregos na caixilharia carcomida com o cabo do machado, cada golpe como um ponto final numa sentença. Não havia para onde recuar. Quando o sol subiu sobre o bosque, iluminando as manchas enegrecidas do chão, chegou Olívia. Empurrou a porta com o ombro, trazendo nas mãos um embrulho. O rosto estava cinzento, com olheiras fundas, mas o olhar era seco e duro. "Estás vivo?" perguntou ela à entrada, a examinar as paredes enegrecidas pela fuligem. "Graças a ti", disse Rodrigo. Olívia fez o embrulho. Havia batata cozida, um pedaço de toucinho e uma garrafa de leite. Comida simples, mas que naquele momento parecia um manjar dos deuses. "Come", ordenou ela. "Precisas de forças. O Bernardo não vai ficar quieto." De manhã, andava gente dele pela aldeia a perguntar se alguém tinha visto o doutor louco. "Dizem que foste tu que ateaste fogo à tua casa em estado de embriaguez." Rodrigo esboçou um sorriso, a partir um pedaço de pão. "Trabalham bem. Desacreditar o adversário. Clássico." "Rodrigo." Olívia sentou-se na ponta do banco, a voz tremeu-lhe. Eles bloquearam a estrada. Na saída, junto ao velho depósito de água, há um posto deles. Um jipe e 2 tipos verificam todos os que entram e saem. Até a loja ambulante travaram hoje. Foram ao interior do carro revistar o motorista. Rodrigo ficou imóvel com um pedaço de pão na mão. A situação complicava-se. Planeara chegar à capital do distrito, ao Ministério Público. Passar pelo posto com um frasco cheio de fenol era impossível. Encontravam-no, partiam o frasco e a cabeça a seguir. "Então pela estrada não dá", disse ele, a mastigar depressa. O cérebro trabalhava com clareza, a traçar rotas. "Há outro caminho. Caminhos da serra." Olívia pensou, a apertar a beira do avental. "Há um trilho pela Cova da Víbora.
É um desvio de uns 7 quilômetros. Sais diretamente para o cruzamento da linha de comboio a contornar o posto. Mas lá há matagal, Rodrigo, e os pântanos não gelaram ainda a sério. Podes cair. Passamos, cortou ele. Tu vais comigo? Eu? Ela recuou assustada. E o Diogo? O Diogo morto não tens como ajudá-lo. Se eu for sozinho e me apanharem, as provas desaparecem e a fábrica continua a envenenar o teu filho. Preciso de uma testemunha e de um guia. Tu levas o frasco. Porquê eu? Porque se nos apanharem, batem em mim. A tua tarefa é correr. Correr até à estação, apanhar o primeiro comboio para a capital do distrito e levar isto. Tirou do chão o frasco embrulhado em trapos, com a lama turva dentro, para um laboratório independente. Escreveu o endereço num papel. Dinheiro. Bateu nos bolsos vazios e sorriu torto. Dinheiro não tenho, mas há isto. Tirou do pescoço uma corrente fina de prata. Nela pendia uma cruz pequena, a única coisa que restara da mãe e que os guardas da prisão, por milagre, não levaram. Empenhes no Monte Pio da estação? Para o bilhete e a análise chega. Olívia olhou para a cruz, depois para ele. Os olhos tinham lágrimas. Tu és ateu, Rodrigo. Eu sou, mas talvez ela ajude. Prepara-te, saímos em meia hora. O bosque recebeu-os com um silêncio cauteloso. A cova da víbora fazia jus ao nome. As encostas eram íngremes, cobertas de silvas que se prendiam à roupa como dedos vivos. Lá embaixo, debaixo de uma fina crosta de gelo, chapinhava uma lama negra. Olívia ia à frente, escolhendo o caminho com segurança onde um citadino teria entorçado um pé. Rodrigo respirava com dificuldade. A ração de prisão e 3 anos sem exercício faziam-se notar. O coração martelava algures na garganta, os pulmões ardiam com o frio, mas ele não ficava para trás. Andaram em silêncio durante quase 3 horas. O frasco com a água envenenada estava na mala de Olívia, envolto no seu lenço. Era o frasco de cristal da sua esperança. Quando o bosque começou a rarificar, mostrando a vista da linha ferroviária, Rodrigo parou de repente. Levantou a mão, pedindo a Olívia que ficasse imóvel. Silêncio, sussurrou ele. O vento trouxe um som, não o bater das rodas, um motor. Ficaram deitados no abeto junto à orla do caminho. À frente, a uns 300 metros, via-se o cruzamento. O guarda-barreiras estava levantado, mas junto à casinha do guarda da linha estava o familiar Land Cruiser preto. Eles sabiam, sussurrou Olívia, lívida. Sabiam do trilho. Não sabiam, Rodrigo abanou a cabeça. Simplesmente bloquearam todos os pontos de saída. A estação, a estrada, o cruzamento. O Bernardo não é tolo. Cercou-nos como lobos. Rodrigo avaliou a disposição. 2 homens a fumar junto ao carro. O motorista, o mesmo armacena que ontem atirara a garrafa. Armas não se veem, mas de certo as há. Até a berma uns 200 metros de espaço aberto. Se corressem, a carro apanhavam-nos em segundos. Não havia saídas, ou melhor, havia uma. Virou-se para Olívia, agarrou-lhe os ombros, olhou-a nos olhos. Escuta-me com atenção. Vês aquela valeta junto à berma? É funda, tem salgueiros. Se rastejar por ela, dá para chegar ao semáforo. Lá o comboio abranda antes da estação. Não chegamos a rastejar os 2, disse ela, e os lábios tremeram-lhe. Os 2? Não, 1. Sim. Rodrigo abriu o casaco. Estava com calor. Eu vou direto a eles, distraio-os, faço-os sair do carro, começo a conversar. Enquanto eles estiverem ocupados comigo, tu mergulhas na valeta e rastejas. Não olhes para trás, ouves? O que quer que aconteça, não olhes para trás. Não. Olívia agarrou a manga da roupa dele. Eles matam-te, Rodrigo. Viste os olhos deles? Para eles matar uma pessoa é como esmagar uma mosca. Eu sou médico, Olívia. Conheço a anatomia. Sei agrupar-me. Mentia. Contra uma barra de ferro e um soco inglês, a anatomia não ajuda. Mas tinha de a acalmar. E sou um ex-preso. Bater em mim é gastar os punhos. O importante é o frasco. Salva o Diogo. Vai. Com força empurrou-lhe o braço e, sem se dar tempo para pensar, saiu do abetoal para o espaço aberto. Caminhou pelo campo, com a cabeça bem erguida. O vento batia-lhe no rosto, a agitar as abas do casaco barato. Sentia-se como um gladiador a entrar na arena. O medo não havia.
Havia uma raiva gelada e uma sensação estranha, quase esquecida, de estar no lado certo. Os bandidos notaram-no apenas ao fim de algum tempo. Primeiro, um tocou o outro no braço, apontou o dedo, depois os dois se tensionaram, atiraram os cigarros. O Armacena avançou, abrindo bem as pernas. "Olha quem aparece!" gritou ele quando Rodrigo se aproximou. "Quem é que estava por aqui a passear?" "O Dr. Pinheiro, e nós já à espera." "Onde está a tua companheira? Onde está a aguinha turva?" Rodrigo parou a 5 passos. "A companheira está em casa a fazer caldo," respondeu ele com calma. "Eu decidi dar uma volta, respirar ar fresco. O ar aqui é pago ou como?" "Para ti, cobardolas, tudo é pago." O motorista, de pescoço de touro, cuspiu para o chão. O doutor Bernardo ficou descontente. "Diz que não sabes que coisa é boa a vizinhança." "Diz ao doutor Bernardo que a vizinhança dele já sei eu onde a ponho, em paz." O Armacena sorriu. Um sorriso terrível, vazio. "Pediste foi." Avançou para Rodrigo devagar, como um tanque. Rodrigo, de canto do olho, notou um movimento à direita nos arbustos junto à valeta. Mexeu um lenço cinzento. Olívia foi. Então era preciso ganhar tempo. "Para!" latiu Rodrigo com voz de comando, com a mesma com que outrora mandava calhar os internos. O bandido parou por um segundo. "Estás maluco?" "Estou-te a fazer um diagnóstico. Andas como um pato coxo. Tens o menisco partido ou o reumatismo de tanto comer bem." Era idiota, mas resultou. O Armacena urrou e atirou-se para frente. O golpe foi pesado. O punho do tamanho de uma caneca de cerveja acertou-lhe no maxilar. A luz nos olhos apagou-se. As pernas fraquejaram. Caiu na erva gelada, a sentir o sabor do sangue na boca, metálico, salgado. "Levanta!" Levou um pontapé nas costelas. Rodrigo enrolou-se, protegendo a cabeça com os braços. "Onde está o frasco?" berrava o motorista, a revistar-lhe os bolsos. Arrancava o casaco, virava o forro. "Nada tem, ouviste, Miguel? Nada tem." Então foi a mulher que levou, percebeu o segundo. "Procura a mulher. Para o bosque ela não podia ir. Nós tínhamos visto." Rodrigo percebeu. Agora iam à valeta. Impossível. Reuniu as últimas forças, agarrou o Armacena pela calça e puxou-o para si. "Aqui estou eu," rouquejou ele, a cuspir espuma de sangue. "Já deitei fora, deitei tudo na valeta." O pontapé da bota na cara apagou a consciência como um interruptor. A última coisa que ouviu foi o apito longo e distante de um comboio. Conseguiu. A escuridão era macia e quente. Cheirava não a sangue, mas a ervas secas, a tomilho e a hortelã, e a outra coisa familiar. Rodrigo abriu os olhos. Por cima dele havia um teto de madeira, não o negro e enegrecido pela fuligem do seu, mas limpo, caiado. Tentou inspirar fundo e gemeu. A caixa torácica estava como atada com um aro de aço. Tentou mexer-se e sentiu uma dor aguda e dilacerante em cada costela. "Quieto, não te mexas." Por cima dele curvou-se o rosto de Olívia, os olhos vermelhos e inchados. "Onde estou?" Os lábios mal se mexiam, inchados e partidos. "Em minha casa. Eles foram-se embora, deixaram-te na valeta. Vim cá quando escureceu, trouxe-te nos braços." Rodrigo tentou sorrir, mas saiu uma careta de dor. "O frasco escondi no bosque, numa cavidade de um velho carvalho, marquei o lugar. Não cheguei à estação, Rodrigo. Ouvi quando te estavam a bater. Não consegui ir embora, voltei." Rodrigo fechou os olhos. Portanto, tudo fora em vão. As provas estavam no bosque. Ele estava moído, e o Bernardo ganhara. "Idiota", murmurou ele sem raiva, com uma amargura infinita. "Que idiota és, Olívia. Para quê?" Ela pegou na mão dele, amarrocada com as unhas negras, e encostou-a à sua face. "Porque tu és vivo, e o frasco é vidro. Que se lixe a fábrica. Vamos embora nós. Quando te levantares, vamos embora." "Não tenho para onde ir", ranquejou ele. "Perdi tudo. O apartamento, o nome, a profissão, a mulher que amava e que me vendeu por conforto. Não sou ninguém, Olívia. Nada." Das olhos dele, habituados à secura e ao cinismo, começaram a escorrer lágrimas. Não era a dor física que saía,
mas aquele negrume que se acumulara há 3 anos. Contou-lhe tudo, aos soluços, com a voz rouca, sobre o julgamento, sobre a traição de Margarida, sobre como estivera na estação e quisera atirar-se para debaixo do comboio enquanto a cigana não se aproximara, sobre como aquela casa em Cabeço do Lobo fora o seu túmulo que ele próprio comprara. Olívia escutava em silêncio. Acariciava-lhe os cabelos grisalhos e ensopados, como se fosse uma criança. Não és ninguém, não, disse ela com firmeza. Salvaste o Diogo. Salvaste-me a mim do desespero. Aqui nesta zona inteira és o único homem de verdade que apareceu. E o que passou ardeu com a tua casa. Agora, Rodrigo, temos uma desgraça só para os dois e uma guerra só para os dois. Levantou-se, foi ao fogão, tirou um alguidar com algo quente. Fez uma infusão de tucilagem e de tanchagem. Come. As costelas precisam de descanso. Lijei-te bem, só que não os separei. Fica deitado. Rodrigo olhava para ela. À luz da lamparina, ela pareceu-lhe mais bonita do que todas as mulheres que conhecera. Havia nela uma força que lhe faltava, a força da terra. Não vamos embora nós, disse ele de repente, claramente. Olívia ficou imóvel com a colher na mão. O que disse? Não vamos embora. Sou cirurgião, Olívia. Estou habituado a extirpar abscessos. Se formos embora, eles ganham. E estou farto de perder. Apertou-lhe a mão com os dedos partidos. Tenho em Lisboa, na faculdade, um colega de curso, o Vital Faria. Hoje é professor, está no Ministério da Saúde. Não lhe liguei há 10 anos. O orgulho não me deixava. Pensava que um preso não mete a mão. Agora ligo pelo teu telefone. Se ele é gente, ajuda. E se não é? Rodrigo olhou para a janela escura onde uivava o vento. Se não é, vou fazer ao Bernardo tal operação que ele não sobrevive, sem anestesia. Naquela noite, a dor das costelas partidas ficou mais suave. Abafou-a outra sensação, a sensação de que pela primeira vez não estava sozinho. Pela primeira vez em 3 anos, as costas de Rodrigo Carneiro sentiam não o frio das tarimbas da prisão, mas o calor do cuidado humano. E esse remédio era mais forte do que qualquer morfina. 2 dias, Rodrigo passou em semidelírio. O corpo ardia. As costelas partidas a cada respiração lembravam-se com uma dor aguda e dilacerante, como se lhe tivessem cravado um prego em brasa no peito. Olívia não saía. Mudava os pensos, dava-lhe a beber infusões amargas e alimentava-o à colher, como uma criança. No 3º dia, levantou-se. A cabeça andava às voltas, as pernas estavam bambas, mas nos olhos havia uma determinação fria e clara. O telefone? Pediu ele com rouquidão. Olívia, dá-me o telefone. Ela estendeu-lhe silenciosamente um velho telefone de teclas. Rodrigo marcou o número de memória. 10 anos passados, e os algarismos surgiram perante os olhos como gravados na retina. Os chamadas prolongavam-se infinitamente. Estou, respondeu uma voz masculina cansada. Vital, agora vice-ministro, peixe graúdo. Vital, sou o Carneiro, disse Rodrigo. Não desligues, não estou a pedir dinheiro, estou a ligar do outro lado. Silêncio na linha, pesado, viscoso. Rodrigo, a voz tremeu. Tu estavas... Disseram que ficaste um destroço, ou que morreste. Quase acertaram. Escuta-me, Vital. Aqui no Concelho de Cabeço do Lobo, as pessoas estão a morrer. Produção química ilegal. Fenol na água, as crianças sufocam. A autoridade local está comprada. Recolhi amostras. Se agora, em nome da nossa velha amizade e daquele juramento que fizemos em 92, não mandares uma inspeção do Centro Federal, sou homem morto. E mais centenas de pessoas nos arredores também mortas. Vital ficou em silêncio durante exatamente 5 segundos. Dita as coordenadas, Rodrigo, e os nomes. O desfecho chegou um dia depois, mas não como Rodrigo esperava. A noite cobriu a aldeia num sudário de neve. Caiu a primeira geada séria. Rodrigo estava sentado à janela na casa de Olívia, a ver o clarão que de repente rebentou sobre o bosque, onde ficava a fábrica. Primeiro foi um estalo, surdo e visceral, que fez tremer os vidros, e depois o céu ficou cor de carmesim. Rebentou, sussurrou Olívia, a persignar-se. Meu Deus, será que o próprio Senhor castigou? Meia hora depois, diante da casa de Olívia, o conhecido jipe preto chegou com um rugido. Só que agora não brilhava de lacado. O flanco estava machucado, um farol partido.
Começaram a espancar a porta. Abre! O médico, depressa! O patrão está a morrer. Rodrigo olhou para Olívia. Nos olhos dela havia medo. Não vás, sussurrou ela. Acabam contigo. Não acabam. Precisam de mim. Saiu para a varanda. Na neve estava o Bernardo Magalhães. O seu casaco de caxemira transformara-se em farrapos, encharcados de sangue e fuligem. O rosto estava negro de fumo e do peito saía um pedaço de varão de ferro. Respirava de forma terrível, com borbulhar, com espuma nos lábios. O motorista, o armacena, o mesmo que partira as costelas a Rodrigo, tremia agora a enxugar o nariz no rosto sujo. Doutor, ouve, doutor, salva-o. Lá arrebentou uma caldeira, apanhou uma trave. Não chegamos ao centro de saúde. Ele perde-se em sangue. Salva-o, dou-te dinheiro, dou-te o carro. Rodrigo desceu os degraus. A dor nas costelas recuou perante a adrenalina. Acocorou-se junto ao inimigo. Bernardo abriu os olhos. Neles já chapinhava a névoa da morte, mas reconheceu Rodrigo. Tu, grasnou ele. Então bate. Rodrigo olhou para o homem que quisera tirar-lhe o último que tinha, que envenenara as crianças, que mandara espancá-lo. Agora um movimento, ou simplesmente inação, e este homem morria, e ninguém o julgaria. Seria justiça, a mais alta justiça bíblica, do olho por olho. A mão de Rodrigo por si mesma foi em direção ao varão de ferro. O motorista deu um salto, mas ficou imóvel sob o olhar gelado do cirurgião. Para dentro, ordenou Rodrigo com voz que não admitia objeções. Para a mesa, luz, lençóis limpos, uma faca, aguardente, depressa. Foi a operação mais estranha da sua vida. Na mesa da cozinha, à luz de uma lamparina de petróleo e de uma lanterna que segurava a pálida Olívia, sem anestesia, apenas um copo de aguardente metido pela garganta do bandido a morrer. Até de madrugada tudo estava feito. Bernardo ficou na cama, pálido como linho, atado com lençóis rasgados, mas vivo. A respiração normalizara. Rodrigo saiu para a varanda e acendeu um cigarro que pediu ao motorista. As mãos tremiam tanto que não acertava com a chama na ponta do tabaco. Obrigado, pai. O armacena olhava para ele como para um santo, a mudar o peso de um pé para o outro. Tu isso não guardes rancor. Era trabalho. Rodrigo olhou para ele, cansado. Isto não é trabalho, é cobardia. Nesse momento na estrada apareceu uma coluna. Luzes azuis a cortar o clarão matinal. Polícia, bombeiros e carrinhas negras com matrícula de Lisboa. A polícia judiciária. Rodrigo atirou o cigarro para a neve. Agora é que começa o trabalho, disse ele. Maio. A primavera em Cabeço do Lobo chegou brava e sonora. Os ribeiros cantavam, lavando a sujidade do passado. O ar cheirava ao aroma da amendoeira e da terra molhada, sã, purificada. A fábrica foi encerrada. Os esqueletos das naves ainda se erguiam além do bosque como escuras ossadas, mas as chaminés já não fumegavam. Bernardo Magalhães sobreviveu. Foi julgado no tribunal da capital de distrito. Deram-lhe 8 anos de regime de segurança. No julgamento ficou em silêncio, mas quando o levavam fora da sala, encontrou Rodrigo com o olhar e acenou. Uma vez, breve. Rodrigo estava numa escadote, a pregar um novo aro de janela na sua casa. A casa transformara-se. Os troncos, limpos da podridão, brilhavam com a cor dourada de um tratamento fresco. A varanda era nova, sólida. Lá embaixo, na horta, Olívia semeava mudas. Diogo, corado, saudável, corria com um cão que tinham recolhido no inverno. A tosse desaparecera sem deixar rasto. «Rodrigo!» gritou Olívia, endireitando as costas. «O chá arrefece, vem descansar.» Rodrigo desceu, aproximou-se dela, abraçou-a pelos ombros. Ela encostou-se ao seu peito, que cheirava a aparas e a tabaco. «Ligou o Vital», disse ele baixinho. «Outra vez para Lisboa te chama?» Na voz de Olívia faiscou uma inquietação. «Chama. Propõe-me chefiar um serviço numa clínica, apartamento de função, salário.» Olívia ficou imóvel. Afastou-se devagar e olhou-lhe no rosto. Nos olhos dela espreitava o medo daquela mulher que pode ser abandonada. «E respondeste?» Rodrigo sorriu. As rugas nos cantos dos olhos abriram-se em estrelas. Pegou nas mãos dela, nas suas próprias, calejadas e quentes, mãos de cirurgião, tornado carpinteiro e médico de aldeia.
Disse que já tem uma clínica, a mais difícil do mundo, e um paciente que não posso abandonar. Que paciente? Olivia não percebeu. A minha alma, Olivia. Ela só aqui começou a respirar. Ele beijou-a na têmpora e olhou para a casa, para o fumo da chaminé, para o Diogo. Ali não havia mármore nem ar-condicionado. Ali não se pagavam salários enormes. Mas ali, no meio dos bosques cerrados, o ex-presidiário e ex-cirurgião Rodrigo Carneiro encontrara o que não se pode comprar por dinheiro algum. Encontrou-se a si próprio. A redenção não é um castigo. É a possibilidade de reparar o que está partido, não no passado, mas aqui e agora. Por vezes, é preciso perder tudo para perceber o que tem de facto valor. Com frequência, corremos atrás do sucesso, dos apartamentos e do reconhecimento, traindo a nós próprios. Mas a verdadeira casa não são as paredes, é o lugar onde te esperam. E a mais alta justiça não é quando te vingares do inimigo, mas quando permaneceres humano, mesmo quando o mundo à tua volta se transformou numa selva. O bem sempre volta, mas muitas vezes não vem em dinheiro, mas na possibilidade de respirar a plenos pulmões e olhar as pessoas nos olhos sem desviar o olhar. A história de Rodrigo e Olivia tocou-vos? Se a história ressoou no vosso coração, se acreditam que a justiça existe, deixem um gosto neste vídeo. E não deixem de seguir o canal Histórias e Destinos. Aqui falamos do que preocupa cada um de nós. Até a próxima.